Amigos, colegas, estamos na 12ª conversa sobre a atualização do Código Civil, desta vez com o nosso colega de Brasília, Henrique Araque, um grande amigo, um grande colaborador, que já falou conosco pelo IARGS também, ou pela Escola Superior da Advocacia aqui do Rio Grande do Sul, né? Um estudioso de direito empresarial que sempre que eu posso, eu convido ele para falar, porque ele realmente tem uma expertise muito grande. O doutor Henrique, ele é graduado em Direito pela Universidade de Brasília e mestre e doutor em Análise Econômica do Direito. Gostei muito disso, Henrique. Eu e o professor Manuel Gustavo Trindade Neubart, não sei se tu conhece, aqui da Unicinos, Rio Grande do Sul, a gente está escrevendo um trabalho sobre plataformas digitais que a gente parte da análise econômica do direito, custos de transação, Legal, tudo isso. Bem legal, legal. bacana. É um instrumento muito útil. Muito Muito. bom. Professor Henrique também, ele é professor, então, da graduação e pós-graduação em diversas universidades de Brasília, advogado, né? Secretário-geral da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Distrito Federal, conselheiro consultivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, conselheiro fiscal do Instituto Brasiliense de Direito Empresarial. Foi reconhecido em 2024 pela revista The Best Lawyers em Brasil na área de direito corporativo, fusões e aquisições, que é outro tema Legal. hipercomplexo, né? É um tema hipercomplexo mesmo. E é autor de artigos, diversos artigos científicos, palestrante aí, está sempre nos congressos. Agora eu estava te acompanhando, vi que tu veio lá do congresso do Dr. Fábio Lyoa Coelho, em São Paulo. Queria ter Aí ela ido. foi só para ver os amigos. Quem palestrou, quem brilhou lá foi o Marlon. Poxa, eu queria ter ido, mas está acompanhando a situação do Rio Grande do Sul, né? Tá lamentável. Mas que Não, bom tá nem que para. agora que bom que a gente tem essa tecnologia e a gente pode se encontrar pela web, né, Henrique? E poder colaborar e trazer a tua colaboração para os advogados do Rio Grande do Sul, tá? Para o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que é o órgão, que é o instituto que está patrocinando esses eventos de conversa sobre atualização do Código Civil. Esse evento sai pelo Departamento de Direito Civil, do qual eu sou diretor, e o IARGS ele é presidido pela doutora Sulamita Cabral, pela qual eu faço às vezes aqui, já transmito o agradecimento dela pela tua participação. Muito obrigado. Tá? Vamos Obrigado. falar sobre o artigo 997, doutor Henrique. O senhor vai ter a palavra. Fale, sobre tudo que o senhor quiser. No final, eu faço alguns comentários, se forem pertinentes. Tá bom, meu amigo? Não, bacana. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, ainda mais assim, vindo de você, Arnaldo, porque pô, a gente é parceiro há bastante tempo, a gente tem o nosso artigo publicado juntos lá no livro em homenagem ao professor Tomazetti, né? E assim, não é a primeira vez que você me honra com a lembrança, né, para eu poder, né, contribuir aí com um pouco que eu conheço aí com essa turma muito bacana aí do Rio Grande do Sul. Que inclusive, né, eu não vou nem arriscar falar sobre o que vocês estão vivendo aí, porque de fato é um negócio assim, é, desse mundo, cara. É um negócio assim que eu fiquei apavorado. Temos muitos amigos aí, vocês lá, nossa senhora, pronto, não dá nem para falar, palavras não são suficientes. Então, assim, mais um motivo para eu estar muito feliz, muito honrado de vocês terem lembrado de mim para a gente poder fazer esse trabalho interessante. Então, colocar essas questões aqui, eu ia brincar com você quando você falou que você me convidou, eu falei assim, eu entrei por cotas aí de japonês aí, que você tá aqui, não deve ter muita por aí, de vez quando você precisa cumprir, você me joga dentro dessa daí, mas deixa a piada para depois. Henrique, eu Também tenho eu uma queria, colega, eu tenho uma colega de escritório também, que também é, da terrinha, que é descendente de japonesa. aí eu vou dar uma olhada pra ela. Fala pra ela que qualquer coisa eu tô falando em meu nome, não em nome dos nossos ancestrais. Mas vamos embora.
Vamos lá, gente. Conversei com o professor Rizardo e ele tinha me pedido assim, Henrique, vamos falar sobre, né, alguns tópicos interessantes sobre essa reforma do Código Civil. E eu falei, olha, eu não sei por onde começar. Porque tem muita coisa que eu achei extremamente relevante, nem é o nosso tópico aqui, mas graças a Deus, pela primeira vez, alguém lembrou do inciso 8º lá do do 1071, né, de trocar aquela concordata que está ali já só há 20 anos, né, fora do lugar. Né, assim, lembrar, a gente tem lá um negócio da concordata que não faz nenhum sentido, lembrar. Mas, a par disso tudo, teve algumas mudanças que eu achei arrojadas, que eu acho que vai dar, que pode vir a dar um problema. Eu gostaria de ver alguns esclarecimentos autênticos, né, sobre essa questão ali, principalmente do 966, né, que deu uma mudança bem interessante ali, né, mais parágrafo único, né, virou um negócio ali diferente. Mas vamos lá, 997. Achei legal, gostei de falar sobre esse artigo, porque ele é basilar e fundamental para todas as sociedades contratuais. Porque, dada a opção do nosso legislador, e não vamos entrar em críticas disso, né, do nosso legislador originário, o Código Civil de 2002, que adotou, né, a sociedade simples como tipo subsidiário guarda-chuva de tudo, lá no 997, nós temos os elementos que são essenciais para todos os no que não foi compatível, na questão sócio-serviço, por exemplo, para todas as sociedades contratuais. Então, sociedade sim, sociedade em conta de participação, de certa forma, sociedade limitada, nome coletivo, comandita, todos eles a gente tem que obedecer ao 997, porque lá está dizendo, né, vamos dizer assim, as cláusulas obrigatórias ficou mais evidentemente depois com esse texto aí do parágrafo 1º que está sendo proposto, as cláusulas essenciais obrigatórias que todo contrato deve ter. Né? No caso é um contrato de sociedade simples, mas que você tem que ter essa previsão que for compatível com os demais. Então, está lá dizendo que você tem que ter a denominação do sócio, está dizendo que você tem que colocar o nome da empresa, né, o local onde vai funcionar, o objeto, participação do capital social, formação do capital social, etc, etc, que são aqueles elementos que são, de fato, essenciais, né, no sentido correto da coisa, né, que são os basilares, que são a essência daquele negócio jurídico que a gente chama, convencionou chamar de sociedade, principalmente no caso das personificadas. Então, é um artigo importantíssimo e mexer nele por essa questão muito complicado, porque você vai estar mexendo na essência, né, nas regras basilares de todos, eu diria não, certamente 99% das sociedades empresárias do Brasil. Porque 1% lá, aquele 1% safadão lá, é sociedade anônima. Que aí você tem toda uma regra, você tem toda uma legislação lá específica para destinar, o resto é aqui. Então, quando a gente pensa em mexer na lei das SA na 6404, já é um Deus nos acuda por conta vamos dizer assim, do impacto econômico que pode causar, porque apesar de ser 1% só, a gente tem, né, o PIB sendo movimentado por meio das SAs. Por outro lado, do ponto de vista quantitativo, mexer nesse 997 é assustador, porque dependendo do que estiver acontecendo ali, você vai causar um impacto que, em razão do volume de questões que podem afetar, isso aqui pode reverberar muito mal. Não lembro de ter visto uma regra de transição, ou seja, os que, como teve em 2002, as sociedades que estiverem compatíveis com essas questões terão prazo de X anos para poder corrigir. Não lembro de ter visto isso no projeto de lei, mas vai ser importante, porque tem coisa aqui que é muito importante de se discutir. E eu quero centrar em, digamos aqui, eu diria 2 incisos, tem 3 incisos aqui que eu marquei, mas um ali é só porque eu achei curioso. Mas 2 incisos aqui, eu acho eles particularmente problemáticos. O mais problemático é o inciso primeiro. Vamos deixar ele para o final. O que eu achei só curioso é que eles criaram aqui, né, a comissão criou o inciso 9, que diz que a gente tem que dizer no contrato social se as disputas entre os sócios vão ser resolvidas em arbitragem ou não. É um inciso inócuo. Absolutamente inócuo. Então, assim, ok, tá ali, mas se não tivesse ali, seria como sempre foi. Se não tem nada dentro do contrato social,
Justiça comum, talvez uma cláusula de fórum normal, acabou, tem essa conversa. A arbitragem tem que ser escolhida. Isso está na lei da arbitragem, precisaria estar aqui. Então, você ter que dizer no contrato social se vai ser decidida por arbitragem, que é uma burocracia desnecessária, porque, primeiro, não precisava ter, se você quisesse ter arbitragem, bastaria colocar, e agora, né, por força do parágrafo primeiro, que está dito assim, somente serão levados para matrícula, arquivamento e autenticação, de acordo com as peculiaridades pertinentes da trata, os contratos que contenham específicas referências e esclarecimentos quanto aos pontos constantes do artigo deste artigo, no inciso desse artigo. Então, do jeito que está aqui, e conhecendo as juntas como é que elas trabalham, é mais provável que seja o seguinte: se eu não falar nada, não é que não vou interpretar que eu não quero arbitragem, eu quero jurisdição comum. Eu vou ter que dizer que não quero arbitragem. Se eu não falar nada, não arquiva. Então, vou ter que dizer, não quero arbitragem, quero jurisdição comum. Entendeu? Então, assim, não sei porque está ali. Se quem tiver colocado isso, tiver estudado lá a parte lá o livro do Richard Thaler, que fala do nudge, talvez tenha sido isso. Eu quero forçar a pessoa a querer pensar em arbitragem. Aí, tudo bem. Parece fazer um pouco de sentido. Eu vou colocar isso aqui porque os sócios vão ter que botar o bode na mesa, vão ter que botar o bode no meio da sala e discutir se eles querem ou não querem arbitragem. Então, a decisão, que eles querem forçar que a decisão pelo Poder Judiciário, pela arbitragem, seja feita de forma consciente e não, vamos dizer assim, de forma tácita. Vai lá, tudo bem, acho interessante. Se foi essa a intenção, porque se foi a outra, é absolutamente inócuo. Então, primeiro inciso que eu acho tranquilo, não vejo que vai dar problema e espero que tenha sido pensado dessa maneira, porque aí eu vejo uma vantagem nesse aspecto. Diga, professor. E daí não fica a escolha do contador, né? Como fica na maioria das vezes, né? Eu acho que isso é Mas é interessante. aquela coisa. Mas, Arnaldo, eu fico pensando o seguinte, nesse aspecto sou bem parecido, com grandes ressalvas, porque o professor André Santa Cruz ele é mais radical que eu. Mas eu concordo com uma posição que ele tem, que é o seguinte, cara, as partes têm o direito de errarem, as partes têm o direito de serem idiotas, as partes têm direito de não querer fazer uma escolha, entendeu? Então eu acho que colocando isso daqui, você naturalmente cria uma burocracia essencial, porque por força do parágrafo primeiro, eu tenho que me manifestar. Então eu vou ter que dizer que não quero. Mas é interessante que eu não deixei, né, com essa redação, não há agora uma cláusula tácita. Não é se ninguém falar nada é judiciário. Eu preciso dizer que eu quero judiciário, que não quero arbitragem. E uma vantagem disso que eu coloco é justamente esse nudge, que é a questão de, olha, eu vou induzir as partes a pensarem nisso aqui. O contador vai ter que perguntar. Ou na prática, Arnaldo, o que vai acontecer é o seguinte, se o cara delega para o contador vai botar no modelo lá que a escolha padrão é não ter arbitragem. Não sei se, de novo, não sei se vai ser tão útil assim para isso. Depois do inciso 10, que o contrato deverá ter dois endereços eletrônicos para a efetivação das comunicações sociais, convocação para atos societários, bem como outras comunicações que serão consideradas válidas e eficazes. Tenho duas questões para dizer aqui. Primeira delas, por que dois? Por que eu tenho que ter dois e-mails? Né? Porque é endereço eletrônico. Ou aqui a gente está querendo dizer, um é o e-mail, o outro é o site. Eu não entendi esse dois endereços eletrônicos. Poderia colocar endereços eletrônicos. Poderia, e por que eletrônico também? Se a realidade da pessoa, por algum motivo, não permitir que isso aconteça. Não entendi muito bem isso daqui. Mas um aspecto que eu acho interessante é que eu já coloco nos meus contratos sociais, que eu já coloco nos meus acordos de sócio, que eu ainda não tive a oportunidade de testar no judiciário para ver se vai colar ou não, mas que é possível, que eu entendo que é possível, quanto ao artigo 109 lá dos negócios processuais, que é isso aqui. Bem como outras comunicações que serão consideradas válidas e eficazes. Por que você ter um endereço eletrônico que entre as partes vale para intimação, para assembleia, essa coisa, isso aqui é um padrão, todo mundo sabe. Para reunião prévia, isso aqui ninguém tem muita dificuldade. Você coloca no acordo de sócio, no contrato social, que convocações mediante envio para esse endereço serão consideradas válidas, e se você precisar trocar, você tem que notificar, caso contrário, ou presumir que está válido, isso é bem tranquilo. Mas quando a lei coloca aberto, bem como outras comunicações que serão consideradas válidas e eficazes, então a gente tem comunicação social, a gente está falando que outras.
Então, significa que, quando ele fala essas outras comunicações, não estou falando de comunicações sociais, que já está lá, não estou falando de convocação. Então, é outra comunicação. A outra comunicação que eu considero relevante e que talvez seja interessante é citação. Então, significa que, a partir de agora, se eu colocar aqueles endereços eletrônicos ali, até citação para aquele endereço vai ser considerado válido? Não sei. Eu coloco nos meus contratos sociais, nos meus acordos, principalmente no acordo de sócio, na verdade, contrato social não, no acordo de sócio, que comunicações enviadas para aquilo ali vai servir, inclusive, para citação judicial. Se isso vai funcionar ou não, ainda não sei. Mas eu coloco lá. Então, essa parte final do inciso 10 me deixa esperançoso por essa ponta. Porque a gente consegue, porque uma das coisas mais chatas que a gente tem de acordo com a nossa sistemática de direito societário, é encher o sócio para um monte de coisa que a gente precisa. Não é para convocação de assembleia, mas eu quero me retirar da sociedade. Eu tenho que mandar notificação para todos os sócios com a R para eu poder mostrar para a junta, olha, junta, eu fiz. Pô, isso aqui resolve bastante, porque a coisa se acelera, você não vai ter esse problema mais. Mesma coisa, para exclusão, para essas coisas, a gente consegue acelerar. Você fala alguma coisa? Sim, na verdade eu estava vendo aqui que tu chamou a atenção, né, sobre endereços eletrônicos e o que que pode ser considerados endereços eletrônicos. Site, e-mail, redes sociais, tu acha que não, doutor? Cara, é porque quando você fala de endereço eletrônico, no nosso imaginário já está muito associado a e-mail. Estou imaginando que seja e-mail, tá? Poderia até ter colocado e-mail, porque eu acho que e-mail já é do nosso vernáculo, já entrou pro vernáculo. Mas quando coloca endereço eletrônico, pois é. Perfil de Instagram? Vale. Ou DM seria de Instagram? talvez perfil eletrônico, né? Pois é, mas o perfil eletrônico, o WhatsApp serve, porque É. o WhatsApp não deixa de ser uma espécie de rede social. Então, assim, ficou aberto, duas coisas chamaram a atenção. Ficou aberto, não sei o que significa, não sei por que dois, mas a parte final me agradou bastante. Quero ver como é que o judiciário vai interpretar isso, mas seria muito bom se fosse interpretado da maneira com que eu estou falando, porque isso aceleraria essas questões. O cara quer sair, ele já comunica, já todo mundo já recebe, já tem comprovação de quanto que recebeu, aí o negócio fica bem mais fácil, né? E por fim, agora sim, uma parte que eu acho que é bem mais interessante para a gente conversar, é essa parte final do inciso primeiro. Que olha o que está falando. O inciso primeiro é aquela parte que fala nome do sócio, nacionalidade, tal, até aí tudo bem. Aí ponto e vírgula, bem como método, parâmetro, prazo e demais condições de apuração e pagamento de haveres. Pausa ali. Então, interessante. O legislador quer obrigar que a gente fale sobre o critério de apuração de haveres. De novo, na nossa sistemática atual, não precisa. Porque se você não falar nada, é o balanço de determinação. A gente não tem uma anomalia, a gente não tem uma situação de que não existe a regra para isso. Existe uma regra subsidiária, inclusive. Mas ok, agora, tanto para prazo quanto para método de pagamento, porque os 90 dias podem ser excepcionados pelo contrato social. Mas agora ele está querendo que eu fale, de novo, no mesmo contexto do inciso 9 lá sobre a questão da arbitragem, talvez o legislador tenha quisto forçar os sócios a pensarem naquilo. E se eles quiserem, não quiserem se manifestar a respeito do critério de aprovação de haveres, eles vão ter que deliberadamente dizer que querem um ou outro. Pode, se for isso, ponto positivo, eu acho interessante. Sempre acho interessante quando você identifica que uma regra está sendo utilizada de maneira incorreta, isso está causando impacto no excesso de judicialização que não precisaria. Ótimo, pode fazer sentido. Mas eu acho que não precisava. Aí vem as partes que eu achei bom por um lado, mas complicado por outro. Primeiro lugar, bom, por quê? Porque há uma discussão que a gente tinha há muito tempo, doutrinária e jurisprudencial, a respeito dos limites, a extensão da vinculação daquelas cláusulas contratuais elas possuem. Por quê? Olha o que ele colocou. Inclusive para os casos de alteração do estado familiar do sócio, casado ou convivente, ou seja, divorciou, né, alguma coisa, o seguinte, como é que vai ser calculado a apuração de haveres?
cuja separação ou morte sobrevém a partilha de bens. Então, temos uma situação. Está faltando um negócio. Faltando um negócio aqui que eu vou apontar aqui depois no 26, parágrafo 2º, mas vamos segurar para ali. Primeiro, por que eu achei bom? Não temos mais essa discussão a respeito de se eu colocar o critério de apuração de haveres no contrato social, se isso vai vincular quem não assinou. A cônjuge ou o cônjuge o companheiro ou companheira não assinaram o contrato social. Então, aquele critério de apuração de haveres, aquele critério para cálculo, para valoração dos haveres, né, que vão compor o acervo familiar agora, não pode vincular. Então, ela pode pedir de outro jeito, pode pedir uma perícia judicial, aquela coisa. Eu tinha essa discussão. Com isso daqui, está ficando mais claro que a gente pode, né, a sociedade, né, junto com sócios, vai poder criar um critério. E outra coisa que é interessante, eu posso criar critérios diferentes. Que eu já tenho a possibilidade de construir os critérios de apuração de haveres para sócio que se retira, sócio que é excluído, e agora eu também tenho, inclusive, para criar o critério de apuração de haveres para divórcio, sucessão, inclusive, né, porque está aqui em caso de morte, e a gente pode trabalhar critérios diferenciados. Gente, não, isso pode ser fonte de abuso? Sim, tudo pode ser fonte de abuso. Mas a ideia aqui é, se você construir um critério justificado, né, você vai dar a justificação de por que vocês escolheram que o sócio que se retira é tanto, o sócio que é excluído é menos tanto, no caso de divórcio vai ser tanto, no caso de sucessão vai ser tanto. Se eles forem, os 4 critérios forem diferentes entre si, mas você tiver uma justificativa para isso, pode fazer sentido, e aqui você vai acabar tirando um pouco da ambiguidade, da obscuridade com relação a isso. Por outro lado, ele me força a pensar nisso. E às vezes a sociedade não está madura o suficiente para eu precisar pensar nisso aqui. Então, assim, às vezes a sociedade está montando agora, precisa montar rápido. Eu já vou ter que escolher um critério, na prática, o que vai acontecer? Vai ter uma cláusula padrão lá na junta comercial falando, clica aqui e vai ser balanço de eliminação para tudo e segue o jogo. Então, assim, não vi muita vantagem de colocar, e vai ter que ter, porque se fosse o parágrafo primeiro, a gente vai ter que se manifestar sobre isso. Então, não estou vendo também muita vantagem. O que vai acontecer na prática vai ter uma cláusula padrão que já vai prever isso tudo e a gente vai sair atropelando. Mas eu acho, então assim, eu acho que forçar para pensar nisso, e se for uma sociedade unipessoal, eu vou ter que pensar na questão de sucesso. Eu não sei, eu não vejo necessidade de ter colocado isso aqui, não estou vendo grandes ganhos, exceto essa situação de que a gente vai forçar a pessoa a se manifestar. Mas na prática do dia a dia vai ser o quê? Eles vão colocar na junta comercial uma cláusula padrão que o computador vai clicar ali e os sócios que não se interessavam e não liam antes vão continuar não se interessando e não lembram depois. Vai ser isso que vai acontecer. Mas agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Lá no artigo 1026, eu sei que a gente tinha combinado aqui de falar só do 997, mas lá no artigo 1026, parágrafo 2º, está tratando da liquidação de cotas por penhora por credor. Então, lá, 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, ou seja, o sócio não tem mais nenhum outro tipo de patrimônio, ou é insuficiente, fazer recair a execução sobre que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Ponto. E aí vem um negócio aqui que eu achei muito complicado. O valor será depositado, parágrafo 2º, o valor será apurado na fórmula do 1031. Eu já fiquei assim, mas o 997 fala que eu tenho que dizer. Só que o 1031, e o texto parece não ter mudado, vai falar só o seguinte, que vai ser o balanço de determinação, ou vai ser o que tiver no contrato social. Então, pronto, escapando dessa bala. Então, se tiver do jeito que está no contrato social, então vai ser do contrato social. E será depositado, e aqui vem o problema, em dinheiro em até 90 dias da liquidação. Aqui ficou complicado. Por quê? Toda a ideia da gente, imagina, sócio de 30%, toda a ideia de lá de cima, de você forçar os sócios a pensar no critério de apuração de haveres, eu vou parafrasear, bem como método, parâmetro e prazo e demais condições de pagamento. Por quê? Porque os sócios conhecem a sociedade,
Os sócios conhecem o mercado onde a sociedade está inserida, os sócios conhecem qual é o fluxo de caixa projetado, e eles vão falar assim, se a gente tiver que pagar conta de qualquer um aqui em 90 dias, a gente quebra. Então a gente vai colocar um ano, moratória, taxa de juros, de novo, partindo do pressuposto que não está havendo nenhum tipo de abuso do direito aqui. Mas aí quando você coloca no parágrafo 2º do 2026, que no caso dos credores, o critério vai ser o do 1031, que fica meio ambíguo, né? Como é que vai ser interpretado isso, se vai ser o do contrato social ou não, e vai ter que ser pago, depositado em até 90 dias após a liquidação. Pô, então, essa é a regra, para quem não se lembra, lá no 31 também, que fala que se o contrato social não fala nada, o valor dos haveres vai ser pago em 90 dias. Mas se eu falar, vai ser do jeito que eu colocar no contrato social. Que isso está reverberado no 997, ali, inciso primeiro, parte final. Mas aqui causa um problema, porque aqui não tem espaço. Aqui está muito claro. Vai ser apurado na forma do 1031 e vai ser pago em até 90 dias. Ou seja, acabamos de tirar a possibilidade de a sociedade liquidar as cotas do sócio que tem as suas cotas penhoradas na forma do contrato social. É isso que está dito aqui. Isso eu acho muito complicado mesmo, porque você vai criar uma espécie. Bom, se isso foi intencional, o legislador acabou de fazer uma escolha entre a preservação da empresa e a preservação do crédito, ele quer o crédito. Ponto, acabou. Não tem a priori, não é o meu valor, não é o que eu acho que deve ser escolha, mas isso é um valor. É um valor político, isso foi eleito. E se foi eleito, saibamos todos que agora, se esse parágrafo segundo entrar, a interpretação vai ser dessa jeito. A questão do princípio da preservação da empresa vale para a questão de sucessão, vale para a questão de morte, vale para a questão de retirada, vale para a questão de exclusão, vale para a questão de recuperação judicial e falência. Mas, curiosamente, se um credor piorar as cotas e forçar a sociedade a liquidá-las, que é o direito deles em sociedade limitada, por prazo determinado, por sociedade sim, por prazo determinado, não é a hipótese nem para a sociedade em nome coletivo por prazo indeterminado, mas o fato é que liquidou, eu tenho que pagar em 90 dias. Não estou vendo espaço para uma interpretação. O que você acha, professor? E aí, eu acho que está em descompasso com o crescimento, por outro lado, da recuperação judicial, né? Esses dias mesmo eu estava lendo um artigo feito por um professor inglês e um professor norte-americano, em que eles consideram a recuperação, a lei de falências e recuperação judicial deles como instrumento de empreendedorismo do país, né? Não Então, faz assim, sentido. e a gente está começando a ter esse movimento para cá, querendo entender que recuperação judicial não se trata de não pagar contas, se trata de fomentar o empreendedorismo mesmo. E realmente o que a gente vê é que eu concordo contigo plenamente, está em desacordo, né? E gostei disso que tu falou, que esse princípio da preservação da empresa é um princípio que ele transborda a recuperação judicial, né? Sim, e a gente tem jurisprudência nesse sentido. Sabe? A ideia do princípio da preservação da empresa, assim, para puxar lá, né, nós que somos velhos, né, é da época do decreto da sociedade limitada, que só tinha a possibilidade de dissolução total. A ideia da dissolução parcial, ainda que a gente talvez não chamasse com essa expressão que a gente conhece agora do lado do 47 da lei falimentar, a ideia era, cara, eu não vou implodir um agente econômico funcional por conta do talento de uma pessoa que está querendo sair. Essa pessoa quer sair, sai, cara, a gente vai seguir aqui. Então a ideia aqui é a mesma. Ah, não, mas aí tô abrindo aspas de muita gente que falou e fala. Ah, mas é porque muita gente usa a sociedade para lesar credora, crime, critério, mas aí a gente está dentro diante Isso é do abuso exceção, do né? direito. Daí tu pega a exceção e torna a regra. Não, exato, isso é muito. Cara, isso não existe, não é assim. Eu não tenho número estatístico, a gente pode até procurar lá com o professor Marcelo Guedes, talvez ele tenha. Mas assim, se você parar para pensar que todo credor particular de sócio, graças a Deus aqui, isso aqui está pelo menos só no Código Civil, não está na lei das SAs, mas todo credor particular de sócio vai poder liquidar e a sociedade vai ter que se virar no 30 para pagar em até 90 dias, cara, o custo Brasil fica um negócio assustador, fica fazendo, velho, não dá, simplesmente não dá para ser
tem mais limitações. Isso aqui, na minha opinião, ele vai dar uma matada. Isso aqui pode acabar com a sociedade limitada. Você gosta sério? Porque olha o risco que você vai ter de um credor poder liquidar as cotas. Vamos supor, se esse cara tiver 80% da sociedade. Se esse cara tiver 50%, se esse cara tiver 30% da sociedade, já vai dar problema, cara. Sociedade nenhuma consegue pagar um terço do valor dela em 3 meses. Não existe. Cara, vai ter que. Cara, é um negócio assim, um giro, uma inversão muito complicado. Por isso que eu digo, não é o valor que eu acho que nós, enquanto sociedade brasileira, devemos perseguir. Tá? A gente ainda é uma economia, sei lá como é que se faz, uma série em desenvolvimento. A gente ainda precisa fomentar o empreendedorismo, precisamos fomentar o nosso mercado, que é uma porcaria comparado com outros países ali. E, claro, não estou falando para arrebentar o credor, mas olha só, do mesmo maneira que você permite, né, você força e você reconhece a autonomia da vontade para as partes contratarem e errarem de certa maneira, pô, o cara que está no mercado, o cara que é credor, o cara que age no mercado, sabe que está lidando com a pessoa jurídica, sabe que está lidando com uma pessoa jurídica de limitação de responsabilidade, sabe que está lidando com uma pessoa física, sabe com quem ele está lidando. E ele sabe que se o patrimônio desse cara tiver dentro de parte do patrimônio dele tiver dentro de uma sociedade, ok, você penhora as cotas, recebe os dividendos que tiver que receber, liquida as cotas na forma do contrato social com todo mundo. Entendeu? Óbvio, evidente e ululante que se ficar identificado um abuso, uma cláusula assim, como eu já peguei, tá? Assim, o cara assim, se o sócio for excluído da sociedade, ele vai receber só o valor nominal do capital social. Eu falei assim, não, cara. Aí você realmente pulou corguinho, uma coisa que não tem nenhuma conexão com a realidade. Entendeu? Você falar que vai receber 70% da valuation calculada para o sócio que se retirasse, que você vai tirar o valor dos intangíveis, porque na verdade é fluxo de caixa projetado, e você não quer que o cara que foi excluído, que causou um prejuízo para a sociedade, se aproveite da potencialidade de caixa de uma empresa que ele está prejudicando. Tudo isso tem uma lógica, tem um critério razoável. Agora, é óbvio e evidente que se o cara pegar e botar liquidação dos créditos será pago em um século. Cara, eu tô pegando a caricatura para mostrar assim, é óbvio que o judiciário não vai permitir isso. Jamais. Ninguém vai permitir um negócio desse. Sabe? É uma coisa absolutamente irreal. Então, quando você coloca esse parágrafo segundo, em que pese, né, a gente veio aqui conversar sobre o artigo 997, não tem como não pensar, até porque no código sistemático, no impacto desse parágrafo segundo do artigo 1026 versus o que está acontecendo no 997. A gente vai ter um problema se esse negócio passar com essa interpretação. Ou então que é tão ruim quanto, talvez um pouco menos pior, mas tão ruim quanto, que vai ser o judiciário fazendo uma interpretação conforme, gira a norma daqui, gira a norma daqui, o que é quadrado vira redondo, porque senão a gente quer o mercado. Beleza, o judiciário já fez isso, vai continuar fazendo, já que a gente falou de RJ, todo mundo lembra do parágrafo 6º, se eu não me engano, que falava que o prazo de 180 dias do stay, o prazo em nenhuma hipótese poderá o prazo improrrogável de 180 dias ser prorrogado. Um negócio assim. Só que aqui é Brasil, se quiser é proibido, mas se quiser pode, todo mundo prorrogável. Beleza. Eu entendo por que todo mundo prorrogava, porque o judiciário, os agentes perceberam que aquilo ali não funcionaria, porque a RJ não dura só 6 meses, ela dura 3, 4, 5 anos, dependendo que isso aqui é Brasil, é assim que a gente funciona. Mas, porra, é muito pior você ter uma norma sendo derrogada pelo judiciário porque é incompatível com a realidade. Vai ser o que vai acontecer aqui. Vão dar uma interpretação que não cabe. Vão dar uma interpretação que o valor será apurado na forma do artigo 1031 deste código. Ué, se o 1031 fala que você pode também contratar. Voltando para essa breve pausa. Então, é exatamente isso. Porque o texto mal escrito, ou ele vai ser aplicado com prejuízo para a população, ou o judiciário vai dar interpretação hermenêutica mortal do escarpado para poder encaixar no que deveria ter sido escrito, resolve a questão do mercado, mas diminui a segurança jurídica e a confiabilidade das instituições. Porque o limite do poder judiciário é e sempre foi a lei, né, do judiciário moderno. É e sempre foi a lei. Então, quando você permite que isso aconteça, ou você força o nosso poder judiciário a fazer, a corrigir a forceps situações como essa,
o impacto no médio prazo é muito maior, né? Então, assim, aí começa essa história de permitir recuperação judicial de fundação, de associação, porque porque era para ser só de empresário, mas novos fora, pô, é muito complicado. Então, assim, tudo por conta de uma redação, não diria mal pensada, mas assim, pouco pensada, porque dá para entender o que eles estão querendo fazer isso daqui. Só que, né, não foi feita essa interpretação sistemática. E E é isso, ainda, professor. Acho que e ainda a gente está tratando de comissões, né? Então, ah, eu também não entendo qual foi o problema que teve realmente, porque tratando de comissão, né, e com pessoas experientes participando da comissão, né? eu não vi se aquilo ali foi o texto original da comissão. Eu não lembro agora se aquilo foi o texto original da comissão, se foi o que veio lá dos Frankenstein que acontece durante o processo legislativo. É Mas o, o fato é que. Oi? essa é a redação que está para aprovação no Congresso, né? Não, pois é, é o que vai ser discutido, mas é problemático. Muito, muito, muito problemático. Bem, acho. Esse é algo que não chama tanta atenção assim, porque está no parágrafo secundário de uma cláusula que quase ninguém olha. A verdade é que ninguém lembra desse 1026 ali, porque ele é bem peculiar mesmo. Assim, é raro a gente ver, pelo menos eu ver assim, em execução contra as pessoas, normalmente o pessoal não lembra que pode fazer isso aqui, não é algo que eu costumo ver. Mas o fato é que dá para entender por que está aí, que a ideia era excepcionar tanto o critério de apuração de haveres quanto o prazo, como sempre foi, né, a interpretação sistemática, mas do jeito que ficou ali, eu achei que o texto ficou muito ruim. Ficou mesmo. Henrique, só para a gente não deixar dúvida, todas aquelas alterações que vão ter no contrato social, na qualificação dos sócios, e isso aí a gente vai ter que atualizar todos os contratos sociais já existentes. Pois é, porque, vamos lá, em 2002 para 2020, 2003, a gente lembra como é que foi, né? Apesar você tinha sociedades civis, aqueles negócios diferentes lá do Código Civil barra e do Código Comercial, tudo junto misturado. E aí mas você teve um interregno, legal. Eu não lembro se nesse projeto de lei eles colocaram isso, não lembro, não vi lá na parte final. Mas você tinha um prazo ali para adequar todas as sociedades, as novas regras, etc, etc, sob pena de ficarem irregulares, que não faz muita diferença. Então, com certeza, se passar isso daqui, Vai a ter gente que. vai ter que fazer o mais rápido possível. Talvez a interpretação seja igual a gente interpreta no caso de saída de sócio, a próxima alteração vai ter que vir. Então, beleza. Talvez seja uma solução mais Cada adequada para alteração isso. atualiza tudo. Acho que vai ter que ser desse jeito. Acredito que vai ser isso que o Drey provavelmente vai normatizar, né? Já que não veio o interregno. Então, assim, tá todo mundo obrigado. Na próxima alteração vai ter que arrumar isso aqui tudo. Vai ter que Perfeito. mudar, inclusive, o anexo 4, né, da Instrução Normativa 81, porque, né, lá está o contrato modelo e não tem nada disso aqui. E não tem nada disso, exatamente. Perfeito, professor. Muito obrigado pela participação. Eu acho que realmente o direito empresarial ele ainda não está a todo vapor desenvolvido no Brasil, né? Acho que tu concorda com isso. Eu acho que existe uma necessidade de analisar as organizações, as pessoas jurídicas também de uma forma mais orgânica, né? Porque às vezes parece que associação é uma coisa, empresa é outra, as empresas se organizam em associações para desenvolver o mercado e fica uma coisa que o nosso direito não consegue acompanhar, muito embora a prática faça. Né? Uhum. Existem outras associações que são associações de contrato de gaveta, como a própria franquia, né? Uma franquia é um contrato Sim. de gaveta de pessoas jurídicas registradas na junta comercial. Então a gente sabe que a gente tem um problemaço no Brasil em termos de dogmática de direito empresarial, né? Principalmente uma visão, eu acho antiquada, eu considero antiquada, parece que se tem medo de colocar a empresa lá no mundo digital e ver o que a empresa vai ser a partir de agora, que talvez ela não tenha estabelecimento físico, não tenha nada, e ela vai ser uma organização pronta para receber vários outros agentes econômicos se plugando nela. E eu acho que é isso, eu acho que tá certo em tudo que tu disseste, as observações que tu fizeste.
né? E vamos lá, a gente segue estudando para tentar desenvolver e principalmente tornar o direito empresarial, em primeiro lugar, um direito que seja menos vinculado a business, porque parece que todo empresário é um showman do mundo business, né? E não é bem assim, não é nada disso, na verdade, né? Isso é uma minoria, realmente. Então, para trazer o empresário como um cara normal que está ali trabalhando enfim, como todos nós, essa é uma luta, né, de não tratar, então, o direito empresarial como direito business. E outra coisa que eu acho que a gente está se esforçando e estamos indo para isso é tornar o direito empresarial tão flexível como são as operações empresariais no mercado, né? Eu acho que isso e dá segurança jurídica, né? Principalmente e nesse sentido, grande parte da tua fala foi uma instabilidade, uma falta de segurança jurídica do Código Civil nessa alteração que está trazendo, né? Pois é, então isso desse artigo, né? Eu tenho outras É. broncas aqui, mas Bom, fica mas para o outra Iarque está história. sempre pronto para te ouvir. Quando tu quiser trazer outras dicas para cá, é só dizer, Arnaldo, reserva meia hora para mim e vamos dar pau aí nessa. Deixa eu xaropar com ela esse artigo, que eu tô puto, bora. Eu não importo, não, cara. Olha, é aquilo, Arnaldo, assim, a gente é muito complicado, né? Porque a nossa matéria, inclusive, foi a palestra de abertura do professor Fábio lá do Congresso, a Winnie falou muito disso, assim. A nossa disciplina é muito dura, né, cara? É muito árdua, ela é muito difícil mesmo, assim, de trabalhar. E eu diria, eu estava até falando no podcast que eu estava falando mais cedo, que eu te falei que eu estava gravando, eu comentei disso. Eu falei que outras disciplinas, a coisa vem de cima para baixo. Tipo, a gente, prescrição, decadência, todo mundo sabe o que é, tal, PT saudações. A legítima, sei o que é. Casamento e comunhão universal de bens, beleza, sei o que é. Por quê? Tudo isso foi de cima para baixo, a gente disse como é que deveria ser e a sociedade civil para se conformar. Direito empresarial é o inverso. Empresarial, a gente vê o que os empresários estão fazendo ali no bolo, e fala assim, caraca, aquilo ali que eles estão fazendo, pô, isso aí eles estão chamando, tá, estabelecimento é um conjunto de coisas. Só que aí vem um negócio digital, que, abrindo aspas, né, abrindo parênteses, estabelecimento não é local, estabelecimento nunca foi local, estabelecimento nunca foi, se confundiu com local ou de empresário. Estabelecimento é conjunto de bens. Fecha parênteses. Mas foi necessário falar que o estabelecimento poderá ser apenas digital, que nem você acabou de colocar. Aí eu fico pensando, então assim, por quê? Porque a gente fica tentando traduzir para os nossos institutos, para a forma da gente pensar, coisa que o mercado está estourando. É o E eu vou mercado dar que um nos exemplo. entrega, né? Não, e eu vou te dar um exemplo de um cliente meu aqui, que você falou do mercado digital. Eu tenho um cliente que montou uma sociedade, né, uma empresa. O objeto social dela é comprar e vender perfil do Instagram. Para qualquer outra pessoa que não seja do direito, você tá, beleza, comprou o perfil, vendeu o perfil. Pra gente que é do direito, que diabo que ele tá fazendo, cara? Ele tá comprando o quê? Ele tá vendendo o quê? Isso vai pro balanço, isso tem valor. O que é isso que tá acontecendo? A gente Não não encaixa, tá né? pronto disso, não encaixa. Porque perfil de Instagram não é bem. Perfil de Instagram não é sequer é um troço. É você ter direito de acessar uma rede social, que também já é um conceito bem determinado, para você poder fazer suas coisas. Quando eu compro aqui, eu estou comprando o seu direito de acesso, que está vinculado. Cara, só que, para o empresário, fala assim, bicho, isso aqui é para vocês do direito. Eu vi aquele perfil, eu quero ele, vou pagar 50 mil. Toma, pronto, toma aqui, login sem, agora é seu. Você, caraca! Então, assim, eu não lembro onde é que eu li essa frase, mas tem 20 anos que eu li. Que o mercado, enquanto o direito sobe de escada, o mercado sobe de elevador. E é isso. O mercado, bum, e a gente correndo atrás, limpando as coisas para tentar ver o que acontece. Mas eu sou apaixonado, cara. Pô, se você estudar uma coisa tão dinâmica como o direito empresarial, então que nos força a ser criativo de todas as maneiras, porra, cara, é apaixonante. É, Pra quem gosta desse tipo de desafio, né? eu também, bom, eu fui fazer meu doutorado em administração de empresas por causa disso, né? Para entender o que que é modelo de negócio, para poder então falar de contrato. Mas Henrique, Nossa, cara, muito obrigado. Não quero mais tomar teu tempo aí. Já dedicou 40 minutos de uma segunda-feira para nós, final de tarde. Eu sei que tá pegando pesada a coisa aí fora para ti. Obrigado mesmo. Cara, não vai ser nem o primeiro e nem o último convite que eu vou te fazer, tá? Compartilha o teu conhecimento aqui conosco no Rio Grande do Sul,
que nós ficamos muito felizes e muito agradecidos, tá? Eu que agradeço pelo convite, Arnaldo. Assim, ainda mais assim, de novo, minhas melhores intenções aí para vocês aí. Eu espero que vocês já saiam dessa o mais rápido possível, voltarem à normalidade dentro do possível para a gente poder fazer esses encontros pessoais, né? Para você tudo se facilitar novamente como deveria ter sido possível. Vai Beleza? acontecer, sim. Com a ajuda dos amigos vai acontecer. Fechado, meu amigo. Obrigado, Um abraço, Henrique. querido. Vamos falando. Tchau, Obrigado. tchau.